Olá, caros irmãos, caras irmãs. É com muita alegria que hoje iniciamos os estudos do segundo episódio da série Jesus, o Divino Médico. E começaremos pelo estudo da passagem da cura do paralítico de Cafarnaum. É uma passagem que foi narrada em Lucas, capítulo 5, versículo 17 e 26, também em Mateus, capítulo 9, versículo de 1 a 8, mas nós preferimos ficar com a passagem que foi narrada em Marcos, capítulo 2, versículo de 1 a 12, por causa dos detalhes que foram oferecidos por Marcos nesta narrativa. Nós vamos nos servir em todos os nossos estudos da tradução do Novo Testamento feita por Haroldo Dutra Dias e que foi patrocinada pela Federação Espírita Brasileira, porque acreditamos ser das traduções mais fiéis aos textos gregos, aos originais, que não teve muita interferência e por isso nos dá o realismo das passagens de Jesus, sem desmerecer nenhum outro estudo e nenhuma outra tradução. Apenas nós vamos preferir a nossa, por essa fidelidade. Nós vamos fazer agora aqui uma leitura livre da passagem que está aqui, a passagem do Evangelho. Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa. Muitos reuniram a ponto de não mais haver lugar, nem junto à porta. E falava-lhes Jesus a palavra. Eles vêm trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da turba, após remover a cobertura do teto onde ele estava, cavando-a, baixam o catre no qual o paralítico jazia. Jesus, vendo a fé dele, diz ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam assentados ali alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações. Por que ele fala assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão o Deus único? Jesus, sabendo imediatamente por seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes diz: Por que arrazoais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu catre e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra de perdoar pecados, diz ao paralítico: eu digo, ergue-te, toma teu catre e vai para a tua casa. Levantou-se imediatamente, tomou o catre e saiu diante de todos, de sorte que todos estavam extasiados e davam glórias a Deus, dizendo: algo assim nós nunca vimos. É muito impressionante essa passagem, não? Pois bem, dedicados irmãos, temos algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, tratava-se de um paralítico. Naquela época, as pessoas que eram portadoras de deficiência física não é como nos dias atuais, que tem acessibilidade, cadeira de roda, facilidades. Se alguém quisesse se locomover naquela época, iria depender da ajuda de amigos, de pessoas caridosas. Foi o que aconteceu. E principalmente na questão de Jesus, quando a multidão muitas vezes impedia que as pessoas chegassem perto normalmente, o que fará um paralítico? Detalhe, ele não esmoreceu diante deste obstáculo. Pediu para amigos, os amigos se dispuseram, encontraram a dificuldade de chegar perto, não se intimidaram, com certeza, impulsionados pela fé do homem, pela confiança também, pela bondade do coração deles, muitos sentimentos bons estavam envolvidos neste momento. Eles ainda subiram no telhado da casa de Simão Pedro e desceram o paralítico nos pés de Jesus. O que aconteceu? Jesus disse: perdoados são os teus pecados, porque Jesus já quis ensinar ali, já ensinou ali, que foi pelos erros que aquele paralítico cometeu, que aquele homem cometeu, que aquela enfermidade adveio. Se foi nesta vida, se foi na vida anterior, já estava dando ali uma lição de causa e efeito. Mas Jesus, através da sua sensibilidade espiritual, percebeu que os escribas pensavam, eles não verbalizaram o que pensaram. E Jesus, sentindo aquele pensamento, disse: o que é mais fácil, para a surpresa maior deles, dizer a este homem: perdoados são teus pecados, ou levanta-te e anda? Para que vocês saibam a autoridade, o poder que eu tenho, eu digo para ele: toma teu catre, levanta-te e anda.
porque Jesus tinha essa autoridade. Ele era o governador espiritual do planeta, é o que ele não disse, mas era o que ele era, a autoridade suprema, aqui em nosso mundo, o espírito mais evoluído que já pisou em nosso planeta, o maior exemplo de amor e bondade a ser seguido, conforme está no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, o maior modelo que Deus deu à humanidade, que foi Jesus. Ele tinha ciência da interação dos fluidos, de todas as propriedades da matéria. Ele foi o criador, ele nos acompanha. Há 6 bilhões de anos, ele patrocinou a formação deste mundo, e durante todos esses milhões de anos tinha perfeita ciência das propriedades da matéria e de todas as forças que interagiam com a matéria. Imagina ele ali diante daquele homem, usando toda essa autoridade, todo esse poder, toda a bondade de Deus, toda a anuência de Deus para realizar aquele feito. Ele fez. Ele fez pela sua vontade, pelo seu poder e pela sua autoridade. É muito diferente as curas que Jesus fez, por isso eram curas divinas, comparadas com as curas que outras pessoas fizeram, até mesmo curas instantâneas, como foram as que Francisco de Assis realizava. Entretanto, um detalhe, Francisco de Assis, ele era médium de Jesus. Jesus fazia pela sua própria vontade, pela autoridade que ele tinha. Esse é um aspecto muito interessante dessa passagem do paralítico de Cafarnaum, talvez um dos maiores aspectos. Mas algo muito interessante é a bênção da doutrina espírita, porque no livro Primícias do Reino, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues e psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, é um complemento dessa passagem no livro, uma passagem muito bonita que recomendamos todos a ler. Ele fala, esse paralítico que se chamava Natanael Ben Elias, recebeu essa cura, e Simão Pedro encontra Jesus nas margens do lago de Genezaré, um pouco entristecido. Simão não compreende, fala: mestre, por que o senhor está assim entristecido? Quantas maravilhas nós alcançamos hoje? Quantas curas, quantas bênçãos? E Jesus fala, porque eles ainda, muitos dos que foram curados não entenderam a bênção da cura que receberam. Por exemplo, nesse momento, Natanael Ben Elias está numa estalagem, bebendo e comemorando com os amigos e expondo a graça que ele recebeu. Esse é um detalhe da cura que nós precisamos entender, né? Que nós precisamos honrar a bênção que recebemos. Por exemplo, no livro Luz Acima, no capítulo 40, que foi ditado pelo espírito Humberto de Campos ao médium Francisco Cândido Xavier, ele conta a história de um jovem que era o Ildefonso, aos 17 anos de idade. Esse jovem, ele era portador da paralisia também. Só que a sua mãe, Malvina Chaves, era uma pessoa extremamente caridosa, trabalhadora e fervorosa. Ela orava muito a Deus pela recomposição da saúde do filho. Quanto mais ela orava, mais ela trabalhava, dedicada, até que de tanto amor que ela vertia, ela recebeu a graça do alto de que seu filho fosse curado. E, de repente, ela viu, logo depois da alegria da cura, que o filho começou a cometer desatinos, começou a se afundar na bebida, começou a cometer desvios perante as leis de Deus, tais que ela ficou muito preocupada e entendeu e conversou com Jesus numa outra oportunidade, dizendo: Senhor, eu entendi os seus desígnios, entendi por que o meu filho ele era paralítico. E rezou a Jesus, lembrando da passagem do arcanjo Gabriel com a Mãe Santíssima: aqui está a tua serva, faça-se em mim conforme a tua vontade. Para a surpresa de todos, no outro dia, Ildefonso amanheceu paralítico novamente. Muito bem, uma passagem muito significativa, porque nos dá a dimensão do valor das curas que muitas vezes nós almejamos. Estamos nós preparados para ficarmos saudáveis perfeitamente? Entendemos o valor da doença em nossas vidas? Pois bem, dedicados irmãos, nós queremos encerrar com uma passagem que está no capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Recorda o paralítico de Cafarnaum, diz Emmanuel, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te ao alto, como amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas
que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Que belíssima mensagem! E com essa mensagem nós encerramos os nossos estudos deste episódio 2, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio, quando falaremos da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue. Muito obrigado, muita paz a todos.